Bom sábado, galerinha Tim, tudo bem? Espero que vocês estejam desfrutando esse dia tão especial ao lado de Deus. Amém? Vamos à lição? Tema dessa semana: devoção real. O texto-chave, muito interessante, ele fala algo importante. Ele diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Do que fala esse texto-chave? Qual que é a importância dele nessa lição? Nessa semana nós vamos estar descobrindo isso. A introdução de hoje vem falando algo interessante. Quando a gente vai à Bíblia, muitas vezes a gente encontra assim, principalmente lá em Reis, em Crônicas, a gente encontra assim, escrito assim: fez fulano de tal o que era mal perante o Senhor. Isso quando está falando a respeito dos reis que subiram ao poder do povo escolhido, da nação santa, que era o povo de Israel. Então, muitas vezes a gente vai para a Bíblia, a gente vê que os reis que eram colocados lá, ao invés de eles fazerem a vontade de Deus, não. Eles pegavam e o coração deles se corrompiam, enfim, muitas coisas ruins aconteciam. Mas essa semana a gente vai conhecer um personagem interessante. Um personagem chamado Asa. Não foi alguém perfeito. É incrível que a gente vai à Bíblia e assim, a gente não encontra pessoas perfeitas. Nós encontramos pessoas que buscaram ser fiéis a Deus, mesmo com as suas limitações, que permitiram que Deus transformasse eles. E essa semana vem contando a história de Asa. E Asa, na Bíblia, ele é em 2ª Crônica, tem uma citação dele muito interessante, que é ao contrário do que eu falei no começo, que fala assim: fez o que era bom e direito, e assim agradou ao Senhor seu Deus. Um rei diferente da sua época, diferente da linhagem que havia assumido a realeza antes dele. Um rei que foi especial e se dedicou ao Senhor. E aqui fala uma coisa interessante, uma lição. Jesus nos chama para sermos seus exclusivos, dedicados e totalmente comprometidos em fazer parte do reino de Deus na terra. Quando eu vi essa citação aqui na nossa lição, eu achei fantástico. Então eu pensei em vir com essa camiseta aqui, ó. Tá vendo o que tá escrito? Escolhidos. Essa camiseta eu ganhei num acampamento para adolescentes aqui da nossa associação Paulista Sudoeste. Eu achei perfeito. Porque o que Deus está querendo são pessoas escolhidas. Mas é ao contrário de tudo que o mundo prega. Não é Deus quem nos escolhe, assim, e acaba escolhendo uns para ser salvos, outros para ser perdidos, como o mundo prega. Nós escolhemos Deus. É isso que Deus está procurando, que Jesus está procurando. Pessoas que têm o seu coração totalmente dedicado a Ele. E a história de Asa, ela é super emocionante. Ele obedeceu a Deus, ele reinou por mais de 38 anos, Mas ele, nos seus primeiros 10 anos, ele foi totalmente fiel a Deus. Nos primeiros 10 anos de reinado, ele foi totalmente fiel a Deus. Ele chegou até tirar do trono a sua avó, Macá. Macá. Porque ela cometeu uma loucura. Ela foi e fez uma deusa ídolo lá, e aquilo era abominável aos olhos de Deus. E ele tirou ela do trono, uma coisa que era raro também. Um rei, para ser fiel a Deus, ele contra as idolatrias praticadas pela sua própria família. Asa, ele se destacava pelos traços nobres dele de caráter. Ele fez muitas coisas boas, guiando o povo de Deus nos caminhos de Deus. E essa semana a gente vai estar estudando muito mais a respeito dele, porque, como eu disse, ele não foi um rei perfeito. A Bíblia não nos traz no relato desse rei somente as coisas boas dele, mas traz também os seus defeitos, os problemas que ele encontrou, as suas fraquezas na caminhada rumo à salvação, né, rumo à fidelidade a Deus. Mas uma coisa interessante, ele é lembrado na Bíblia pelo versículo de 2ª Crônicas 15, 17, do capítulo 15, versículo 17, que diz o seguinte, fala assim, ó: ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel a Deus toda a sua vida. A gente vai aprender mais dessa história. A gente vai entender os detalhes dessa história e ver que precisamos ir a Deus como estamos, e é Deus quem nos transforma. E que mesmo quando nós estamos no caminho certo, quando estamos na igreja certa, a gente se acha forte, há um grande perigo da gente começar a cair. Só existe uma receita para a gente ser vitorioso, para sermos vitoriosos. E essa receita é se manter conectado ao céu.
Lembra disso. Que o Senhor te abençoe durante esse dia especial, o restinho desse dia especial. E a gente se vê amanhã no nosso estudo da lição. Beijos.